Aleluia, glória a Deus, a paz do Senhor. Estamos aí então mais uma vez para dar continuidade à leitura da palavra de Deus. Estamos aí no livro de Juízes, capítulo de número 2, amém? Vamos fazer aquilo que Cristo nos ensinou, ler a palavra dele, amém? Meditar nela, para que nós venhamos ter uma vida melhor na presença do Senhor, né? E aprender, para que no dia mal a gente ter conteúdo, a gente ter como se defender, né, das coisas deste mundo do dia a dia, amém? Livro de Juízes, capítulo de número 2, 1425 anos antes de Cristo. O subtítulo diz: O Senhor. E o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Eu vos tirei do Egito e vos introduzi na terra da qual tinha jurado a vossos pais e vos disse: Não invalidarei jamais o meu concerto convosco. Amém? Que diz assim: o Senhor nunca quebra uma aliança, ele sempre é o homem que a quebra, né? E repetidamente, aqui o Senhor dizendo, né? Eu vos tirei do Egito e vos introduzi na terra da qual tinha jurado a vossos pais. Não invalidarei jamais o meu concerto convosco. Amém? Contanto que vós não façais aliança, contanto que vós não façais aliança com os moradores desta terra, cujos altares tereis que derrubar, mas vós não atendestes a minha voz, porque tendes feito isso, né? Aqui Deus perguntando, né? Aqui diz assim: esta é precisamente a pergunta que o Senhor continua fazendo aos crentes, né? Nos dias de hoje. Como foi dito, se fizermos uma aliança com o mundo não se tornará mais cristão, mas nós sim é o que nos tornaremos mais mundanos, né? Aqui a palavra dizendo que se nós fizer aliança com o mundo, né? Certamente não vai ser o mundo que vai se converter, mas nós que vamos nos voltarmos para o mundo, né? Nós que vamos nos tornar mundanos, né? Essa ideia aí de que eu vou para o mundo para converter quem está no mundo, né? Aqui diz assim, ó, contanto que vós não façais aliança com os moradores desta terra, né? Que é o próprio Deus dizendo, né? E é a pergunta que Deus continua fazendo para os crentes nos dias de hoje, né? Se fizermos uma aliança com o mundo não se tornará mais cristão, mas nós sim é que nos tornaremos mais mundanos. Isso é forte, né? Muitas desculpas às vezes dos cristãos quando querem dar uma passeadinha no mundo, né? E é verdade isso. Por isso eu também disse: não os expulsareis de diante de vós, mas eles vos serão por as açoites para vossos flancos, e os seus deuses vos serão por tropeço, né? Em outras palavras aqui, se Israel desobedecesse o Senhor, né, ele reteria a sua ajuda. Nesse caso, Israel fracassaria, né? Se eles não fizessem aquilo que Deus estava mandando. E aconteceu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo chorou em alta voz, né? Aqui diz que quando exatamente como o Senhor entregou a sua palavra a Israel, não nos é dito aqui, né? Talvez ele tenha usado um sumo sacerdote, entretanto, qualquer conjectura não será nada mais que uma especulação, né? Que não diz uma explicação sobre esse fato. E chamaram o nome daquele lugar Boquim, que significa os que choram, e ali sacrificaram ao Senhor. Amém? Versículo 6. E Josué, havendo se despedido do povo, os filhos de Israel se foram cada um para a sua herança, para possuírem a terra. Amém? E o povo tinha servido ao Senhor durante todos os dias de Josué e de todos os dias dos anciãos que viveram largos dias depois de Josué, os quais tinham visto todas as grandes obras do Senhor que ele tinha feito por Israel. No entanto, morreu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Amém? E o sepultaram no termo de sua herança em Timate-Heres, no monte de Efraim, ao norte do monte de Gaás. E toda aquela geração foi também recolhida com seus pais. E se levantou depois deles outra geração que não conhecia o Senhor nem a obra que ele tinha feito por Israel, né? Aqui diz assim: a declaração a respeito de Josué e dos anciãos é repetida aqui conforme foi designado pelo Espírito Santo, amém? Para justificar a indignação justa e as palavras do anjo do Senhor. Versículo 11, a apostasia.
E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. Umas 6 vezes essa frase é utilizada no livro de Juízes. Em todas as 6 passagens, o texto específico que diz o que era mal foi usado significando idolatria. Amém? Aqui o povo se voltando, né? A nova geração, né? Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos e começaram a servir a Balaíns. Esse é forte. E deixaram o Deus de seus pais, o Senhor que os tinha tirado da terra do Egito, e se foram após outros deuses, os deuses dos povos que estavam em seus arredores, os quais adoraram e provocaram a ira do Senhor. Amém? A doutrina aqui nesse capítulo é que o Senhor não pode dar vitória à carne. Amém? Aquela gente, ela tinha visto Deus mover poderosamente o Jordão para Israel, né? A queda de Jericó e inúmeras vitórias, né? Entretanto, os milagres, por mais maravilhosos que eles foram, rara era as vezes que mantém as pessoas no que é genuíno e provado, diz aqui, né? É somente através da fé que se pode obter isso. E sobretudo a fé que é o correto, ou seja, em Cristo e na cruz, o qual é confirmada pela palavra de Deus, né? Aqui está falando de que essa nova geração, né? Eles tinham visto, aqui diz assim, aquela gente que tinha visto Deus mover poderosamente o Jordão para Israel, né? A queda de Jericó e inúmeras vitórias. Aqui fala que, entretanto, os milagres, né, não foi o suficiente. Às vezes a gente pensa que um milagre, alguma coisa, vai ser o suficiente para manter alguém, né, na vontade do Senhor, alguém E aqui diz que é pela fé, que o que mantém o cristão muitas vezes não é só os milagres, e sim a fé, né? Uma fé genuína. Isso é forte. E deixaram ao Senhor e adoraram Baal e Astarote. Baal e Astarote muito frequentemente aparecem associados, né? Eram deuses dos sidônios. E o seu culto estava acompanhado pelas imoralidades mais vis, né? Baal e Astarote, né? Eram deuses dos sidônios, né? Do povo que Deus disse que não era para Israel se misturar. E o culto deles era baseado em imoralidades. Aqui fala imoralidades mais vis. E o furor do Senhor se acendeu contra Israel, o qual os entregou nas mãos de roubadores que os despojaram. E os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e diante dos seus inimigos não puderam mais resistir. Por onde quer que saiu, a mão do Senhor era contra eles para mal. Como o Senhor havia dito, e como o Senhor tinha jurado, assim os afligiu em grande maneira. Os deuses inventados pelos homens são servidos fielmente. Entretanto, o fato de Israel estar em guerra contínua com o Senhor mostra o fato de que o Senhor não foi uma invenção do homem. Como o Senhor tinha operado a favor de Israel, agora ele opera contra Israel. E Deus não mudou. O que ele fez naquele tempo, ele faz agora, né? Isso é muito forte. O povo de Israel começou a se voltar contra o Senhor, né? Aqui até fala de deuses inventados pelos homens, né? São servidos fielmente, né? E aqui mostra que Deus não foi inventado por homens, né? E que Israel estava se colocando contra. E aqui diz que o próprio Deus, né? O furor do Senhor se acendeu contra Israel, o qual os entregou na mão de roubadores. Foi o próprio Senhor que entregou, porque ele estava sendo desobediente, né? E a palavra diz que se Deus fez aquilo naquele tempo, se Deus não muda, ele continua fazendo as mesmas coisas, né? Quando a gente sai fora da presença do Senhor ou começa a praticar aquilo que não vem de Deus, isso é muito forte. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram da mão dos que os despojaram, amém? A palavra hebraica para juiz significa o que corrige o que estava errado. Constataremos que todos esses juízes eram todos distinguidos por alguma debilidade. Isso fica evidente quando estudamos a história de cada um. E é pelo que é constatado, ilustra o princípio de que Deus utiliza o fraco para envergonhar o forte, né? Como está em 1 Coríntios 1:27. É forte. E tampouco ouviram os seus juízes, antes se prostituíram após deuses estranhos, aos quais adoraram, e apartaram-se rapidamente do caminho em que andaram seus pais, obedecendo aos mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. E quando o Senhor lhes suscitava juízes,
O Senhor era como o juiz e os libertava da mão dos inimigos por todos os dias daquele juiz. Porém o Senhor se arrependia por seus gemidos por causa dos que os oprimiam e afligiam. Amém? Aqui diz assim que com esses juízes Deus por misericórdia concedeu avivamentos. Mas depois de cada avivamento a nação se afundava mais profundamente no pecado e na escravidão. Mas quando falecia o juiz, eles se desviavam e se corrompiam mais do que seus pais, seguindo deuses estranhos para os servir, inclinavam-se diante deles e nada diminuiu das suas obras, nem do seu obstinado caminho, né? Aqui tem uma explicação que diz assim: sem apropriada liderança espiritual, basicamente, cada vez mais, a igreja se afunda na apostasia. Esse é o problema da igreja moderna. Sua liderança, para seus efeitos práticos, é ordenada pelo homem e que Deus não pode reconhecer. Amém? A palavra tem que ser... A direção da igreja hoje tem que ser baseada na palavra de Deus. Amém? Tudo aquilo que for fora, for ao contrário, que for doutrina de homem, não vai dar certo. É o que está dizendo da palavra de Deus aqui. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: por que este povo transgride o meu pacto que ordenei a seus pais e não obedece a minha voz? Tampouco eu lançarei mais diante deles a nenhuma dessas nações que Josué deixou quando morreu, para que por elas provasse... para que por elas provasse eu a Israel, se guardariam eles o caminho do Senhor, andando ou não por ele, como seus pais os guardaram. Por isso deixou o Senhor ficar aquelas nações, e não desarraigou logo, nem as entregou na mão de Josué, né? Tudo com relação ao Filho de Deus é uma prova, como agiremos e como reagiremos. Amém? Esse foi o capítulo de número 2 do livro de Juízes, né? Aqui fala sobre apostasia, né? Sobre o que a geração que passou depois de Josué, que se corrompeu fácil, né? Porque fez amizade com o mundo. Fica aqui a dica para nós vigiar nesta parte, amém? Para nós não deixar com que as coisas do mundo entrem em nossa vida e abale a nossa fé, né? Para que a ira do Senhor não se levante contra nós. Às vezes a gente fala que Deus é amor, estamos vivendo o tempo da graça, mas Deus ele não muda, o juízo dele continua. Por isso que ele diz na palavra dele que aquilo que o homem semear, certamente colherá, né? E isso aqui foi o que o povo de Israel colheu. Ele se prostituiu com outros deuses, usou da idolatria, né? E mesmo assim Deus levantou homens, levantou juízes, né? Só que toda vez que aqueles juízes morriam, o povo voltava a se corromper. E disse aqui que a cada vez que o povo se corrompia, era cada vez pior, né? Cada vez era mais medíocre, eles ficavam cada vez mais afundados no pecado. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar firmes na fé. Vamos manter a nossa fé dentro da palavra de Deus. Amém? Tudo aquilo que não for dentro da palavra, a gente deve jogar fora. Fique firme, fique forte, compartilhe. Vamos fazer o ID de Cristo. Amém? Vamos pregar a palavra, que foi isso que Jesus Cristo nos ensinou, em nome de Jesus. E até a próxima. Amém? Glória a Deus.